Capítulo 15, a viagem. E finalmente começa a viagem dos três, Aniceto, André Luiz e Vicente. E quanto mais eles se afastam da colônia de Nosso Lar, mais eles percebem a região menos bela, mais densa, as vibrações mais fortes. E Aniceto vai dizendo para eles que aquelas vibrações eram da mente humana. Então, apesar de estarem bem distante da crosta terrestre, eles estavam já sentindo a atmosfera fluídica bem diferente da que eles estavam acostumados do nosso lar. Então, inicialmente eles vão no processo de volitação, mas Aniceto depois já recomenda, em função da dificuldade, será conveniente utilizarmos a locomoção. Aí ele diz, a atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Campo da Paz seria uma colônia e é onde teria vários postos de socorro e eles estariam, o destino deles era um deles. E muito interessante que quanto mais densa, quanto mais as vibrações pesadas, quanto mais a paisagem não tão boas, mais eles sentiam a luminosidade dos corpos deles, o corpo fluídico do André, assim como do Vicente, começou a ser banhado por muita luz. Isso deixou uma comoção muito grande nos dois. E ele fala, neste momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. E eles sentem aquele júbilo fantástico, aquele banho de luz, e eles se banham de lágrimas, comovidos, ajoelham-se e fazem preces vigorosas de agradecimento, mas embriagados com aquela nova situação. E Aniceto estimula para que eles realmente se conectem com o Criador, e ainda diz, quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. E eles continuam a viagem deles, se mantendo em prece, aquela alegria contagiante, até chegar num período de uma atmosfera que causava até medo. E ele fala, aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. E Aniceto vai dizer que, de fato, ali começou, eles começaram a sentir o aumento daquele vigor magnético que eles haviam recebido. Então, eles estavam com a percepção mais aguçada. Então, todo aquele ambiente favorecia eles sentirem cada vez mais. Muito diferente da percepção humana, muito diferente daquilo que a gente, enquanto encarnados, consegue perceber, sentir pelos órgãos do sentido e pela percepção mesmo. Ele fala assim, todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual.
como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Ainda assim estavam com a visão reduzida. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. E tudo aquilo faz com que eles percebam que aquela viagem, apesar de densa, apesar de sombria, apesar daqueles cenários todos, trazia muitas informações. Então, apareciam outras imagens que eles começaram a perceber, imagens de criaturas sombrias, tudo isso em função daquele cenário todo. Até chegar o momento que eles buscam, que eles são orientados por Aniceto para baixarem a luz própria. E ele fala assim: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Pergunta para a lição 15, a viagem. Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Comente.